Estudantes, a aula de História já está no ar. Sou Jorge Joelito, o seu professor. Hoje vamos falar sobre integralistas versus comunistas. É um assunto político, mas que tem tudo a ver com a nossa realidade, com o nosso dia a dia. E nós vamos entender isso durante essa aula. Os integralistas ou integralismo foi um partido de movimento político surgido no Brasil na década de 1930. Teve origem e influência lá nos ideais e práticas fascistas italianos, que os italianos trouxeram isso para o Brasil, né, com a imigração italiana. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, esse movimento de extrema-direita foi fundado com o nome de Ação Integralista Brasileira, ou AIB. Deixa eu ver se dá para escrever aqui no cantinho para vocês visualizarem. Só adicionar a caneta. AIB, que é a Ação Integralista Brasileira. Isso em 1932, quando o jornalista Plínio Salgado lançou o Manifesto de Outubro. Esse nome Plínio Salgado, de volta e meia, aparece nos noticiários, porque ainda tem partidos aqui no Brasil que idolatram esse jornalista, que foi o fundador dessa ação aqui do integralismo no Brasil. Até os dias atuais, como eu disse, é invocada a liderança do Plínio nas tendências integralistas que existem ainda no nosso país, como a Frente Integralista Brasileira, a FIB, F-I-B. E o movimento integralista é linearista. Desculpa, gente. E o movimento integralista linearista brasileira, que vem com a sigla de MIL-B. Então, são dois partidos que buscam essa ideologia para o Brasil. O lema do integralismo, Deus, Pátria e Família, serve como ponto de partida para se entender as propostas do movimento, que ficou conhecido como fascismo brasileiro. Fascismo mesmo, aquele, junto com o nazista, fez uma destruição mundial, o fascismo lá na Itália. A palavra Deus indica a influência religiosa cristã dos integralistas, estando a figura divina em primeiro lugar e ocupando o cimo, o topo da estrutura hierárquica social, como era entendido pelos integralistas, já que era Deus que dirigia o destino dos povos. O que Deus tem a ver com a política, gente? Olha como que nós vamos mudar se formos adeptos a esse partido, como que nós vamos mudar o conceito. O Brasil é um país laico. Com essa nova dirigência, o Brasil vai ser uma teocracia, ou seja, um país dirigido por leis de deuses, ou nesse caso, do Deus. Não sei que Deus é esse que eles pregam, mas se for o Deus cristão, imagine você seguir os preceitos de uma forma religiosa, como são os países muçulmanos, que são países teocráticos. A pátria, outro símbolo desse lema, era definida pelos integralistas como nosso lar. A pretensão era apresentar uma unidade da população brasileira dentro do território, principalmente com uma contraposição a divisão da sociedade em classes. Então, ia acabar com essa divisão de classe, Todos seriam, não existiria pobres nem ricos. Os integralistas pretendiam alcançar essa unidade através da constituição de um Estado integral, totalizado, que harmonizaria os diferentes interesses existentes no seio da sociedade. É bem difícil de você colocar isso na prática, Imagina os seus interesses, não tem nada a ver com o interesse do outro e, ao mesmo tempo, eles vão entrar em harmonia. Então, é uma crítica a essa situação
política que nós estamos estudando, né? Nós temos que pensar, vai funcionar mesmo, professor? Isso é uma utopia, um sonho? No mundo, quais os países que funcionou determinadas ideologias políticas? O capitalismo, socialismo, comunismo, fascismo, nazismo, funcionou? O que aconteceu com as classes pobres da sociedade? Então, nós temos que pensar o que aconteceu no passado para sabermos se isso é viável no nosso presente e até mesmo se isso vale para o nosso futuro, se é isso que a gente quer para o nosso futuro. Então, cada um de vocês tem que pensar criticamente nessas situações. Por fim, nós temos a família, dentro do lema integralista, como a menor unidade de organização social. Dentro da proposta integralista, né? A família seria o início e o fim de tudo. A garantia da manutenção da tradição veiculada através dessa forma de organização. Então, tudo partiria da família e o final seria para a família. Assim, podemos caracterizar o integralismo como um movimento nacionalista, autoritário, tradicionalista e fundado em preceitos religiosos, cabendo ao Estado manter a unificação integral da sociedade através da coerção. Ou seja, os políticos, geralmente os militares, eles doutrinaria a população. Ou seja, vocês podem andar somente na direita, vocês devem seguir para a esquerda. Então, eles ditariam o que a população poderia fazer e não fazer. Então, essa é a forma coercitiva, a coerção, o Estado doutrinando a população. Os principais símbolos do integralismo eram a letra grega, o sigma, que na matemática significa a soma dos infinitamente pequenos, indicando que através da união dos indivíduos e da família se garantiria a integração da sociedade, tendo por eixo o Estado. Então, o Estado, ele nortearia todo o caminho da sociedade. E o cumprimento com o braço levantado, como nós estamos vendo na imagem, para o alto, utilizando a expressão Anauê, palavra de origem tupi, que significa você é meu irmão. Ao mesmo tempo que os integralistas vão buscar as saudações nazistas e fascistas e trazer para o Brasil, eles vão colocar dentro dessa saudação uma palavra de origem tupi, de origem brasileira, raiz brasileira, né? Então, trazendo uma identidade nacional para símbolos e referências internacionais. Essa saudação integralista era muito semelhante à utilizada pelos nazistas e também pelos fascistas na Europa, né? Na Alemanha e na Itália, sendo mais um item de aproximação com o fascismo europeu. Mas, ao contrário do nazismo, os integralistas não se afirmaram como racistas, pois para eles a sociedade brasileira, só voltar o slide aqui anterior, para eles a sociedade brasileira se fundou também na miscigenação das diferentes etnias que habitavam o território. Então, para eles, a identidade nacional prevaleceria, os indígenas, os afrodescendentes, os brancos europeus, né? Essa miscigenação que compõe a raça, a etnia brasileira, diferente do que era propagado por Hitler, como os arianos como a raça pura e até mesmo algumas colocações fascistas que queriam integrar, né, a região italiana e algumas outras regiões fazendo parte do que seria um império fascista, né, dentro da Alemanha. O integralismo teve força durante a década de 30, quando chegou a mobilizar cerca de 600 mil a 1 milhão de pessoas. Os integralistas eram ferrenhos opositores do liberalismo, eram contra o liberalismo. Eles defendiam o anarquismo e o comunismo.
Contra esses últimos, vários conflitos de rua foram realizados na década de 30. Desculpa, gente, eles eram contra também o comunismo, tá? Então, contra o comunismo, contra isso que eu falei, eles foram para as ruas e começaram uma briga mesmo violenta, quase uma guerra civil dentro do nosso país. Os integralistas eram conhecidos tanto por camisas verdes, em virtude da roupa utilizada, quanto depreciativamente por galinhas verdes. Aí a população já apelidaram os integralistas de galinhas verdes. O autoritarismo e nacionalismo dos integralistas aproximaram dos governos de Getúlio Vargas. Porém, apesar de o Estado Novo, instituído em 1937, ter o centralismo na instituição estatal e o extremo autoritarismo de Vargas como característica, como uma das características, os integralistas foram perseguidos durante a ditadura de Vargas, que extinguiu os partidos, ou seja, Vargas fechou o Congresso. A partir deste momento, os integralistas não conseguiram mais se organizar com a mesma força, sendo hoje um movimento político residual no cenário brasileiro, sem voz ativa. Então, tem alguns remanescentes, alguns adeptos a essa ideologia. Agora sim, chegou a imagem do comunismo, que toda hora eu ia passando, né? Do comunismo e do socialismo. Uma das características desse sistema do comunismo é o partido único, uma economia planificada, coletivização dos meios de produção, ou seja, tudo que é plantado no norte ao sul do país é para todo mundo. O funcionamento e organização é centralizado no governo. Tem um monopólio do poder por uma elite dirigente. Os comunistas pegam o governo do país e não largam mais, continuam. O militarismo ou civis apoiados por estes e o Estado, e se torna um Estado totalitário. Então, quem assume o governo de um país na bandeira comunista ou é um militar, que se torna o presidente ou o ditador, ou um civil apoiado por uma junta militar. Então, se torna uma ditadura civil-militar ou uma ditadura militar. Os países comunistas contemporâneos que existem hoje, né, os países que são denominados comunistas, entre alguns países nós temos Cuba, Coreia do Norte, que está toda hora nos noticiários, né? O Vietnã, a China, que é o maior, e o Laos, também na Ásia. Cuba aqui, em cima do Brasil, né? Aqui na América Central. Cuba já foi bem falado, bem famoso por causa da educação e também por causa da saúde, porque era financiada pela antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é a Rússia. Hoje a Rússia repassa pouquíssimo dinheiro para Cuba, e a Cuba hoje está abrindo as suas portas para o mercado externo, né? Abrindo as suas portas para o capitalismo. A simbologia comunista. Um dos símbolos do comunismo é a bandeira vermelha, como nós estamos vendo na imagem. Esse emblema adotado desde a Revolução Russa remete ao movimento socialista do século XIX. A foice, ela representa os trabalhadores camponeses e o martelo representa os trabalhadores urbanos. A estrela de 5 pontas representa os 5 continentes e aponta para o caráter internacionalista do comunismo. Então, todos os países, todos os partidos políticos que vocês verem, a bandeira de fundo vermelha e com algum desses símbolos tem ideologias socialistas ou comunistas. O Partido Comunista Brasileiro, PCB, foi fundado em 1922, influenciado por operários anarquistas vindos da Europa e pela greve geral de 1917. No governo Getúlio Vargas, foi proibido e participou de uma tentativa de golpe que ficou conhecido como Intentona Comunista, que foi liderada por Luiz Carlos Prestes.
As reivindicações da intentona eram a reforma agrária, a abolição da dívida externa, ou seja, o Brasil deixaria de pagar suas dívidas para os países do exterior, o estabelecimento de um governo de base popular, um governo populista, apesar que Getúlio também tinha um governo de base popular, e esse movimento foi considerado ilegal por Vargas. A perseguição aos que eram considerados comunistas recrudesceu-se após a abertura democrática. O partido foi novamente legalizado, ou seja, o Getúlio Vargas ele acabou com esse partido, né? Ele fechou. Só que depois da redemocratização do Brasil, depois da época de Vargas, o partido foi novamente legalizado. Porém, o presidente militar Eurico Gaspar Dutra novamente proibiu a atuação dos comunistas no Brasil. Foi novamente legalizado durante o governo de Jânio Quadros, ou seja, a mesma hora que eles liberavam, eles fechavam, proibiam esse partido no Brasil. E novamente proibida a partir do golpe militar de 1964. As duas experiências ditatoriais no Brasil do século XX utilizaram o PCB como justificativa para o fechamento do regime. No caso de Vargas, o chamado Plano Cohen, atribuído aos comunistas, foi a desculpa oportuna para restringir as liberdades políticas, fechando o Congresso. Já a ditadura militar de 64 afirma ter livrado o país do comunismo, e isso é falado constantemente. O Brasil teve o golpe militar, os militares tomaram o poder aqui no Brasil para evitar que os comunistas tomassem o poder. Esse fato é apontado como pretexto para as prisões arbitrárias, torturas, perseguições, assassinatos e o fato de que jovens estudantes eram um perigo potencial para o Estado brasileiro porque eles lutavam a favor do comunismo e socialismo. Eles queriam implantar o comunismo no Brasil. Agora nós vamos ver as diferenças entre o comunismo e o capitalismo, que está totalmente em discussão hoje em dia no Brasil e no mundo. Né? A gente fala muito em capitalismo selvagem, capitalismo é bom, capitalismo não é. E nós já vimos aqui alguns fatos ideológicos do comunismo que são semelhantes ao socialismo. Mas, como uma crítica, nesses países que nós vimos, Cuba, China, Coreia do Norte, até mesmo a Rússia, antes da abertura do mercado para o capitalismo, onde essas ideologias funcionaram, o comunismo e o socialismo no mundo. Os países que têm essa ideologia como forma de governo sobrevivem. Como a população, a grande maioria da população sobrevive nesses países. Nessa imagem, é uma imagem recente aqui do Brasil de apoiadores desse partido aqui no Brasil. Enquanto que muitos países na Europa que viveram a crise do comunismo, principalmente ex-repúblicas soviéticas, socialistas russas soviéticas, elas aboliram os partidos comunistas da sua região, do seu país, né? Então são proibidos os partidos comunistas. Enquanto no Brasil ainda existem partidos comunistas, tem políticos eleitos, senadores, deputados federais, estaduais, vereadores, que têm a ideologia do comunista e ideologia socialista, tá? Então aqui é uma imagem recente de apoiadores desse partido. Agora nós vamos falar sobre capitalismo versus comunismo. E principalmente essa imagem do tio Sam aqui tem tudo a ver com a nossa crítica social. Qual matou mais? O capitalismo ou comunismo e socialismo?
Então, nós temos que ter um caráter crítico aqui. O capitalismo selvagem, aquele que o rico cada vez fica mais rico, não se importa com o pobre, não se importa com a distribuição de rendas, ou socialismo que prega, socialismo e comunismo, que prega a divisão dos bens, a igualdade para todo mundo, não existe patrão, todo mundo é dono de tudo, todo mundo tem os mesmos bens, tem condição de possuir os mesmos bens, mas e a realidade? É assim ou essa realidade ela volta aqui para o capitalismo, onde você trabalha e tem condição de ter alguma coisa? Mas nós temos que ser sempre críticos. Vale o capitalismo selvagem? Então é uma crítica, né? A gente tem que pensar direitinho. Na teoria marxista, o comunismo seria o substituto do capitalismo, responsável por uma completa aniquilação. Marx e Engels, inclusive, criticavam os socialistas reformistas que acreditavam ser possível melhorar o capitalismo e torná-lo mais humano. Diferente do capitalismo selvagem. O capitalismo, nossa, até enrolei a língua. O capitalismo servindo o socialismo, distribuição de rendas, né, infraestrutura, hospital público de qualidade, educação de qualidade. Isso vem do capital. Você precisa do capital para implantar os sistemas sociais dentro da sua comunidade, né? Tudo com o sistema público é social. Então, Marx e Engels, eles criticavam isso. Não existe esse capitalismo. É comunismo e socialismo, pronto, acabou. Na experiência histórica do comunismo, lá na Rússia e demais países que acompanharam, o que se desenvolveu foi um capitalismo dirigido, isto é, um capitalismo de Estado, em que o desenvolvimento econômico é capitaneado por um Estado forte e centralizado. O poder está totalmente contido no governo. Esse modelo permitiu a modernização da Rússia e, contemporaneamente, elevou a China à condição de uma superpotência. Mas lembrando que esses estados são fechados e a população não tem os seus direitos adquiridos respeitados. Então, você vive na base de comunismo, onde o governo vai ditar todas as ordens. Dita o que você pode fazer, o que você pode comer, o que você pode vestir, e o que você pode falar, o que você não pode falar. E ai de você de se opor contra esse sistema, tá? Portanto, países comunistas não se fecharam para abertura de mercado, pelo contrário. Suas dificuldades de inserção no comércio global foram resultados de sanções sofridas pelos países chamados ocidentais, nós. Todos os países que hoje se declaram comunistas ou socialistas participam do capitalismo e estão gradativamente abrindo seus mercados, como foi dito na figura de Cuba. A Cuba teve que abrir seus mercados para o mercado estrangeiro, para o capitalismo, porque precisa de dinheiro para investir dentro do seu país. Onde eles vão bancar a saúde pública, os estudos públicos, que já foi dito que até com altos índices, né, de DHs, foi até mesmo comprovado por alguns países que iam lá para Cuba estudar o sistema de saúde pública e de educação, era dito como um dos melhores do mundo, mas hoje a saúde está sucateada, né? A educação não está uma educação de qualidade, porque falta acesso aos estudantes, uma liberdade de pensamento, também os recursos tecnológicos, porque sofre sanções de países capitalistas que são contra o comunismo vigente na ilha, né? A ilha da família Castro, né? Mas agora estão rompendo aos poucos e abrindo os mercados. Então, nós precisamos sempre pensar nisso aqui, ó. Qual matou mais? O capitalismo, socialismo ou comunismo? O que vale mais? Eu prefiro o capitalismo porque eu defendo isso. Eu defendo socialismo e comunismo por isso.
Um funcionou, um funciona, é ótimo, essa ideologia é melhor do que a outra, por isso ou por isso. O que nós queremos para a nossa vida? Liberdade, direitos ou deveres, repressão. Esse é o nosso pensamento de hoje, de amanhã, depois de amanhã e assim sucessivamente. Alunos, estudantes, para acessar as nossas atividades na plataforma SMED TV, aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece aqui no canto da tela. Se inscreva no nosso canal do YouTube, SMED TV, acesse as nossas redes sociais, SMED TV, deixe um like no YouTube, faça a sua contribuição, reveja essa aula, compartilhe, vamos nos aperfeiçoar, vamos nos incrementar de saber, vamos aprender constantemente para que possamos saber a diferença e do que vale mais para as nossas vidas daqui para frente. Um sistema capitalista, onde vai servir para mim e para os meus irmãos, né, para a minha comunidade, que vai ajudar a minha comunidade a crescer, ou um sistema comunista, socialista, se vai ou não ajudar a minha comunidade e o meu futuro. Abraço a todos, até a próxima aula.